E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, Gumersindo decidiu renegar Rosana como sua filha após ela decidir voltar a viver com Marco Antônio. Porém, ao descobrir que Rosana vai ter um bebê, o coração do fazendeiro acaba amolecendo e ele decide pedir perdão a Rosana por tê-la feito sofrer. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like que é super importante e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrita. E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, tudo acontece após Maria do Socorro contar a Gumersindo que Rosana está à espera de um bebê. O fazendeiro fica emocionado com a notícia e, aproveitando que o marido está mexido, Maria decide falar com ele e diz: "O senhor, meu marido, já não acha que é hora de parar com essa história de renegar a nossa filha Rosana?" E direto, Gumersindo responde: "Eu não quero falar sobre isso, Maria do Socorro." E insistindo, ela diz: "Mas eu quero, Gumersindo. Olha, eu não aceitei a vida toda a humilhação dessa sua história com a Naná. E agora, não estou aceitando que você reconheça o fruto desse pecado?" E Gumersindo fala: "Aquele menino é meu filho, Maria do Socorro, e eu jamais negaria isso. Eu vou amparar aquele meu filho até o resto dos meus dias." E concordando com ele, Maria diz: "E eu acho que o senhor faz muito bem. Mas e o nosso neto, que já está de volta aos braços da Rosana? E o filho que ela está esperando, o senhor não está renegando?" E sincero, Gumersindo fala: "Eu não quero me rebaixar indo até lá. Peça para que ela venha até aqui falar comigo." Maria sorri e diz: "Magoada como ela está, talvez ela não queira se rebaixar também." E Gumersindo fala: "Eu não a mandei embora dessa casa, Maria do Socorro. Ela foi por vontade própria para se juntar com aquele Doidivanes." E Maria diz: "Doidivanes, que agora é o pai do seu futuro neto." E Gumersindo fala: "No fundo, ele não é um mau sujeito, não é mesmo? Peça para que os dois venham até aqui falar comigo." E Maria diz: "Talvez ele também não queira se rebaixar, depois do senhor ter se recusado a recebê-lo aqui em casa." E encarando a mulher, Gumersindo fala: "Achar um jeito, Dona Maria do Socorro." Ela então sorri e concorda com o marido. Já no dia seguinte, Angélica decide ir até a casa da irmã para ter uma conversa franca com ela. Angélica chega, chama por Rosana, que assim que a atende, manda ela entrar. E assim que fica sabendo o que está acontecendo, Rosana diz: "Eu não vou voltar lá em casa, minha irmã. Não depois das coisas que eu tive que ouvir do nosso pai." E Angélica fala: "Deixa de bobagens, minha irmã." E magoada, Rosana diz: "Nem eu, nem o meu marido vamos nos rebaixar tanto, Angélica." E insistindo, ela diz: "Nosso pai já não estaria se rebaixando o suficiente, pedindo que você vá conversar com ele, minha irmã." E Rosana questiona: "Conversar o quê? Ele já disse que eu não sou mais filha dele. Não disse? Pois agora eu não sou mais." E compreensiva, Angélica diz: "Sei que você está magoada, Rosana, mas pense nas loucuras que você fez a vida inteira e que o nosso pai sempre perdoou. Minha irmã, você só se casou com o Mateu depois de ter inventado toda aquela mentira, porque o nosso pai foi atrás dele para você. Mesmo depois, na nossa casa, quando você mal conhecia o Marco Antônio,
e foi bater no quarto dele. Põe a mão na consciência, Rosana. E ela diz: só que ele disse que eu morri, que eu não sou mais a filha dele, Angélica. E ela diz: mas ele está lhe chamando de volta. Ontem, quando a mamãe contou para ele que você está grávida, eu vi, Rosana, os olhos do nosso pai marejaram. E Rosana fala: vou falar com o Marco Antônio e ele vai decidir. E surpresa, Angélica pergunta: você está assim, tão dependente do seu marido? E sincera, Rosana responde: o Marco Antônio é o homem que eu aprendi a amar, minha irmã. Eu não quero que nada, nada nesse mundo venha a atrapalhar a minha vida com ele. E Angélica diz: eu fico muito feliz ouvindo você dizer isso, minha irmã. Muito. E Rosana fala: eu só espero que ele entenda o arrependimento do nosso pai. Enquanto isso, no escritório de Francesco, Marco Antônio conta que será pai novamente e feliz, o italiano fala: mas que notícia você está me dando, filho mio? E Marco Antônio diz feliz: eu sou um maliano, não sou o papai. E Francesco fala: sim, você é filho. E a sua mulher? A sua mulher me parece que é uma bela de uma parideira. E Marco Antônio diz: e que vai me ajudar a encher esse mundo de malianos, papai, se Deus quiser. E Francesco fala: nós fazemos a nossa parte, filho, e Dio ajuda. Só espero que seja um filho macho, né? Já que a fêmea já tem a Aninha, que você fez com a Juliana. E o repreendendo, Marco Antônio diz: não fale assim, papai. E Francesco fala: filho, o teu pai está brincando. A Paola me deu a Aurorinha e agora estou esperando que seja um varão, o nosso segundo filho. E Marco Antônio diz: bom, um maliano depois do Senhor só existe eu, não é vero? Francesco, nessa hora, fica em silêncio e fala: não, filho, não é vero. Marco Antônio se assusta e pergunta: como não é vero, papai? E Francesco responde: você se esqueceu daquele bambino que nós adotamos para tentar segurar a Juliana com você? E que até eu dei o meu banho de fortuna no menino e dopo registrei ele como teu filho e meu neto? E então, se lembrando do menino, Marco Antônio diz: é verdade, papai, é verdade. E Francesco fala: ele tem o meu nome, Francesco Maliano Neto. E Marco Antônio diz: ele tem o teu nome, mas não tem o teu sangue, papai. E Francesco pergunta: e eu sei, mas se for preciso, como é que vai se provar isso? E para todo o efeito, aquele bambino é teu filho e meu neto, portanto é um maliano. E também é meu herdeiro, e teu herdeiro também, porque é teu filho. Marco Antônio fica meio em choque ao se dar conta da situação. Nisso, os dias se passam e Marco Antônio, Francesco e Rosana chegam à casa de Gumercindo e Maria do Socorro. E insegura, Rosana diz: ainda não sei se a gente fez bem em ter vindo aqui, Marco Antônio. E ele fala: fique tranquila, minha querida. E Francesco diz: e eu estou aqui para evitar qualquer besteira e acabar logo com tudo isso, né? Mas uma coisa eu te digo, Marco Antônio: se ele te ofender, ele vai ter que me ouvir. E Marco Antônio fala: mas fique calmo, o senhor também, papai, e deixe que eu converso com o senhor Gumercindo. Nisso,
o fazendeiro chega na sala, acompanhado de Maria do Socorro. E Rosana diz: "O senhor mandou me chamar, meu pai, e eu estou aqui." E Gumersindo fala: "Seja bem-vinda, minha filha. Você também, Marco Antônio." Maria do Socorro sorri e diz: "Bem, deixa eu pegar logo o meu netinho, porque assim vocês conversam em paz." Ela pega o menino e sai. E Gumersindo fala: "Sente-se, por favor." "Então, amigo Francisco Maliano, o que nós podemos fazer para sacramentar a união desses dois?" Rosana e Marco Antônio se encaram e sorriem por finalmente perceberem que Gumersindo aceitou o relacionamento deles dois e que agora tudo está em paz. E aí me conta, o que vocês acharam da reconciliação do Gumersindo com a Rosana e com o Marco Antônio? Vocês acham que o fazendeiro fez bem em abaixar a guarda e pedir para conversar com a filha? E vocês gostaram aí da forma dele, na verdade, de pedir perdão para Rosana? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo. Tchau!